Graça e paz, irmãos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui novamente pregando aos irmãos e que quando nós decidimos explanar, expor a carta de Paulo aos Romanos, houve um voto de que nós pulássemos o capítulo 13. E eis que os marinheiros tiraram sorte e a sorte caiu em cima de mim. E é por isso que o pastor Ricardo não está aqui. Ele, mas brincadeira à parte, o Ricardo, nós sentamos juntos, olhamos todas as prerrogativas do texto, e eu creio que será uma bênção também para a sua vida, o que o Senhor tem posto no meu coração. Deixa eu só... modo de leitura. Tá ótimo. Então vamos, propriamente dito, ao texto da carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, no capítulo 13, do 1 ao 14. Nós vamos expor o capítulo inteiro, né? Porque quando nós falamos de Romanos 13, muitas vezes as pessoas pensam que ele termina Romanos 13 apenas falando de autoridades e impostos. Mas não. Paulo vai tratar de outros assuntos, inclusive no mesmo capítulo de Romanos 13, e nós vamos olhar juntamente com os irmãos quais são esses assuntos tão importantes. Assim diz a palavra de Deus, no capítulo 13 da carta de Paulo à igreja de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amados irmãos, em nossos dias, nós temos nos deparados, vem ganhando lugar no nosso vocabulário, algumas palavras que antes ou eram desconhecidas a nós, ou simplesmente não as usávamos. Palavras como isolamento social, imunização e tantas outras. Entre tantas essas palavras conhecidas, há algumas palavras que a gente não conhece muito bem. Eu confesso aos irmãos que eu não sabia o que significava a palavra puérpera. E quando eu vi que ia ser vacinada as puérperas, eu pensei que eu fazia parte desse grupo, porque... você ri, né? Mas eu tenho certeza que você não sabia também, né? Porque eu pensei, puérpera, poeira, é alguém que tem problema de rinite, bronquite, tem algum problema com poeira, e eu tenho esse problema. Eu falei, talvez seja a minha vez de ser vacinado. Devo ser uma puérpera, né? Porque de pó eu espirro, então eu devo estar nesse grupo. Juro que eu confesso a minha ignorância aos irmãos até o momento
em que uma médica entrevistada falou, não, antes que a Glória pergunte, e você sabe o que é? Eu já vou avisar, a Glória não está aqui, então eu já digo o que é. Puérpera são mulheres que tiveram filho, né, estão no período de parto, desde o momento do parto até os 45 dias, onde a imunidade dela cai. Que decepção foi a minha. Eu falei, eu não sou uma puérpera. Mas eu jurava que eu entendia das palavras. Veja você que coisa interessante. Na política existe também uma palavra com um significado extremamente estrito, e essa palavra se chama polarização. Polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos, a respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra ela tem sido usada de um modo muito mais negativo nos nossos dias, e a melhor definição para o termo polarização é um grupo que uma disputa entre esses dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e que não estão dispostos ao diálogo. Isso é polarização. Esta é a melhor definição para o período político que estamos vivendo em nossos dias, infelizmente. Ao falar de autoridades e submissão em uma sociedade polarizada, é extremamente delicado e difícil. E, entretanto, antes de eu começar essa pregação, eu tenho que dar uma advertência aos irmãos. Eu gostaria de expressar que o púlpito, ele não é um palanque. Nem para promover, nem para atacar nenhum tipo de partido ou político. Dito isso, eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito Santo falar com você. Eu gostaria que você se despisse daquilo que você acredita como política, daquilo que você acredita como certo ou como errado, e escutasse a palavra de Deus. Prometo aos irmãos que não usarei esse púlpito como palanque, mas eu vou expor aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que Deus pôs no meu coração. Amém, irmãos? Dito isso, sigamos com a nossa exposição. Quando nós lemos as recomendações no capítulo 13 de Romanos, parece que Paulo ele mudou completamente de assunto. Parece que Paulo estava totalmente de um jeito e de repente ele vira para o lado e começa um assunto, sabe, quando a pessoa vira para outro e fala assim, aonde você foi? Você estava falando de uma coisa, de repente você entrou em outra, meu Deus, onde você foi? Parece que Paulo muda de assunto, conforme o capítulo 12, entre o 13 e o 12. Mas a grande verdade é que Paulo no 12 ele nos diz que nós poderíamos renovar a nossa mente mediante a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em seguida ele fala que nós devemos nos autoanalisar e a usar os nossos dons, e que esses dons demonstrariam Cristo em todos os lugares que nós estaríamos. Parece que Paulo ele termina o seu raciocínio no capítulo 12 falando sobre o amor, perdão e como vencer o mal com o bem. Em outras palavras, Paulo estava meio que preparando o coração dos irmãos da igreja de Roma para o que viria a seguir. Talvez o assunto mais delicado de se abordar em uma sociedade com tantas desigualdades de direitos, absurdamente gigante, que era a cidade de Roma. Paulo agora ele se volta para o nosso relacionamento com as autoridades. Ele já tinha falado sobre o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com o próximo. Paulo vem ensinando a igreja e de repente ele agora se volta e fala, agora eu preciso falar de uma coisa muito séria para vocês. É o relacionamento de vocês com as autoridades, com a lei e com a volta de Cristo Jesus. São os três assuntos presentes no capítulo 13. E aqui nós precisamos entender também todo o contexto que o apóstolo vivia para escrever as recomendações presentes no capítulo 13. Falar de autoridade em um império era algo complicado. O império vinha de homens que governavam de forma dura e alguns até de forma insana. Para você ter uma ideia, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, o imperador que governava na época em que Jesus morreu foi Tibérios. Quando ele morre, assume no lugar dele um novo imperador, que talvez você já tenha ouvido falar do nome dele, e esse nome era Calígula. Calígula ele foi imperador logo após que Jesus morreu, e então ele sobe no coração dele e ele toma a decisão de nomear incitatus. Em latim significa tempestuoso.
ele nomeou Incitatus como senador. O problema é que se tratava de um cavalo que tinha vindo da Espanha. Calígula, literalmente, coloca um cavalo como senador. De acordo com a biografia de Calígula, Incitatus tinha cerca de 18 criados pessoais, o cavalo. Assim como era enfeitado com colar de pedras preciosas e dormia no meio de mantas púrpuras, e essa cor era exclusiva do imperador, a não ser que fosse o cavalo. Olha que coisa, né? O devotamento era tão grande que Calígula fez uma estátua de Incitatus em tamanho real, em mármore. E ele colocou, então, Incitatus, incluiu o nome do cavalo no rol de senadores e ponderou a hipótese de fazer o cavalo cônsul. Olha a situação. Ninguém na cidade podia fazer barulho na véspera da competição a fim de não incomodar o sono do animal. Porque, além disso, Calígula nomeou o cavalo como sacerdote. A coisa está piorando. E ainda designou uma guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, para cuidar do sono do cavalo em dias que tinha corrida. E quem fizesse barulho era condenado à morte, por conta do cavalo. Né? Para você ter uma ideia de como eram os homens que governavam na época em que Paulo escreve as recomendações do capítulo 13. Incitatus ele ainda tinha um luxuoso estábulo e Calígula exigiu que os senadores despachassem com um colega equino dentro do estábulo. Você pensou nisso? Você já pensou nisso? Todos os senadores tinham que despachar de dentro de um estábulo por causa do cavalo? Em sua composição, Roma ela era uma miscelânea de povos conquistados. E a população se constituía na grande maioria de escravos e pobres, que não possuíam direito algum de cidadania. Com isso em mente, nós precisamos entender que para as responsabilidades que temos diante de Deus e dos homens, afinal nós somos cidadãos do céu e ao mesmo tempo cidadãos desta terra. E para que o nome do Senhor seja glorificado tanto no céu como na terra, é extremamente importante que você entenda aquilo que Paulo quer falar. E é por isso que eu dei o tema dessa pregação de assim no céu, assim na terra, como no céu. E eu gostaria de analisar com os irmãos de início o aqui na terra, o assim na terra. Depois nós analisaremos o como no céu. E então em Romanos 13:1, a palavra de Deus nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Também Tito 3:1 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, às autoridades, e sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Quando Paulo escreve esse capítulo, ele está se dirigindo a uma igreja jovem, constituída de gentios e judeus. E se você acha que era uma coisa difícil, os judeus já possuíam um histórico delicado de se submeter às autoridades. Para vocês terem uma ideia, em 167 a.C., houve uma revolta conhecida como a Revolta dos Macabeus. Os judeus se revoltaram contra Antíoco IV, porque ele colocou no templo a adoração a Zeus. E eles não se submeteram a essa autoridade. Com o Império Romano não foi diferente. No ano de 70 depois de Cristo, houve uma investida de 70 mil soldados, liderados por um general chamado Tito, que posteriormente ia se tornar um general. Essa investida foi para conter uma rebelião dos judeus contra Roma, que acabou com a destruição de Jerusalém. Para você ter uma ideia de como o judeu tinha um sério problema sobre se submeter às autoridades, o historiador bem contemporâneo da época, chamado Flávio Joséfo, ele relata que entre 73 e 74 depois de Cristo, os judeus cercados por uma tropa romana em uma montanha chamada Massada, eles preferiram cometer um suicídio do que se submeter às autoridades. Um grande suicídio em massa aconteceu e ficou conhecido como o massacre de Massada. E é justamente para este povo, juntamente com os gentios, que Paulo está escrevendo agora as recomendações presentes no capítulo 13 sobre as autoridades. Esse povo agora, eles deveriam se submeter às autoridades e demonstrar Cristo através do amor. O reino de Deus seria promulgado através da submissão desse povo. E para isso o apóstolo demonstra algumas características que nós devemos
nos submeter às autoridades. E a primeira delas, meus irmãos, é por causa do castigo. Romanos 13:3 diz: porque os magistrados não são para quem faz o bem, e sim para quem faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Amados irmãos, Deus é um Deus de ordem. Desde a criação, Deus, em seus sábios conselhos, se serviu de impor ordem ao caos do universo. E isso é bem visto da forma como Gênesis explica como Deus criou a terra, como ele organizou a separação entre a luz, porção seca, as águas, e por fim, Deus faz os animais e põe o homem para administrar. Você já parou para pensar se Deus invertesse a ordem? Deus cria o homem primeiro. Depois ele ia pensar, precisa de ar, né? Precisa de um lugar para ele pisar. Deus é um Deus de ordem. E é por isso mesmo que Deus coloca homens para administrar. É por isso que Deus nos dá autoridades para que a sociedade tenha ordem. Uma anarquia não poderia ser vista dentro de um coração cristão. Paulo, ele está repreendendo, ou dando orientações para a igreja, para que não haja uma anarquia. Tenta entender isso na cabeça da igreja de Roma. O imperador, ele era um deus e deveria ser adorado. Mas agora há um novo senhor, a palavra grega Kyrios, que significa senhor, um tal de Jesus Cristo. A quem eu obedeço? A Jesus ou a César? Era algo delicado para eles entenderem isso. E muitos irmãos da igreja de Roma começaram agora a meio que querer se rebelar contra as autoridades instituídas. Porque Jesus era o Senhor. Então eu não preciso pagar mais impostos. Então eu não preciso mais obedecer à autoridade. Paulo se viu numa situação que ele precisava explicar que o Estado, para Paulo, o Estado se resumia em promover o bem e punir os maus. Veja quantas vezes Paulo fala, se você faz o bem, não tema as autoridades, mas se você faz o mal, aí sim. Mesmo que no poder estivesse outro imperador que Paulo pegou, Nero. Você tem ideia da vida política de Paulo? Calígula, Cláudio, Nero. Cláudio expulsou os judeus de Roma. Nero, todo mundo sabe, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos judeus. Para você ter uma ideia, Nero tentou matar a mãe dele diversas vezes. Ele tentou envenená-la ao ponto que a mulher tomava antídoto todos os dias. Mesmo sem saber se foi envenenado ou não, Coca-Cola para ela era antídoto, né? Então ela fazia a janta e um copo de antídoto. Por quê? Porque Nero era o filho dela. Para você ter uma ideia, Nero tentou matá-la derrubando o teto do quarto dela sobre ela. E ela não morreu. Então ele teve uma outra ideia para matar a mãe dele. Ele fez um barco que ela iria usar na adoração à deusa Minerva, navegando sobre o mar Cáspio, e o barco se desfazeria no meio da água. Só que ele esqueceu que ela sabia nadar. E ela voltou para casa nadando. E Nero, novamente, falou, essa mulher é dura de matar, misericórdia. E aí o que ele tenta por última vez, quando ele perde a cabeça, ele paga uma pessoa que a esfaqueia e mata ela. Esse é Nero. Essa era a autoridade do tempo de Paulo. Isso porque Calígula tinha posto um cavalo. Veja você. Então, olha quem está falando para você se submeter às autoridades. Às vezes a gente olha e fala assim, mas ele não está vendo o que eu estou passando aqui. Você está vendo o que ele passou lá? Era uma situação extremamente delicada. Aqui vale ressaltar que muitas vezes nós não compreendemos como pessoas que não temem a Deus, ou que são totalmente cruéis, ocupam um lugar de autoridade e acabam influenciando uma nação para o bem ou para o mal. Às vezes a gente não consegue entender essas coisas, meus irmãos. E aqui é importante lembrar a você que a autoridade que procede de Deus é para a função e não para a pessoa. E aqui tem uma coisa muito interessante. A pessoa, ela está no cargo, ela não é o cargo. Nós precisamos entender que a autoridade que Deus demanda é para o cargo, não para a pessoa. E também que toda autoridade que vemos, sim, ela provém de Deus.
E Deus estabelece essas autoridades para que tenha ordem, para que as mesmas promovam o bem comum e a segurança de seus governados. E se estas autoridades assim não o fizerem, elas também estão sujeitas às punições divinas. Inclusive, quando estas vão contra os valores bíblicos e valores importantes para a sociedade, essas lideranças também pagam o preço pelos seus crimes. No dia 23 de julho de 1944, o primeiro campo de extermínio nazista foi descoberto em Majdanek pelo exército soviético. Depois disso, após o avanço soviético em direção a Berlim, as imagens desse campo e de outros campos de extermínio, eles acabaram chocando o mundo pela crueldade que a administração nazista proporcionou aos judeus, a ciganos e a partidários políticos contrários. O que ocorre, então, é que logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorre algo que foi conhecido como o julgamento de Nuremberg, nos quais 21 desses governantes, desses principais, foram condenados à morte por enforcamento. Deus, quando Ele permite que alguém, que muitas vezes nós não entendemos, suba ao poder, Deus não perde o controle da história. Sua soberania permite que homens maus subam ao poder, muitas vezes, para que seus propósitos sejam realizados. Mesmo que não entendemos por que Deus faz isso, mesmo que você não entenda os caminhos da autoridade de Deus, da soberania de Deus, Deus não perde o controle da história. Deus está no controle de tudo. E outro motivo para nós nos submetermos às autoridades é por causa da consciência. Paulo ainda diz, é necessário que lhe sejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Qualquer cidadão pode obedecer às leis pelo medo, pelo castigo, mas o cristão deve obedecer por questões de consciência. E aqui eu quero lembrar aos irmãos, sim, nós devemos orar por nossos líderes, os governantes, para que se tenha um governo justo para todos os nossos compatriotas. Não apenas para a igreja, mas para toda a nação. É evidente que se o governo interfere na consciência, o cristão deve obedecer a Deus e não aos homens, conforme Atos 5:29. Agora, quando a lei, meu irmão, ela é correta e não vai contra nossa consciência, mesmo que você ache que ela é injusta, mas a lei é correta, mesmo quando aos meus olhos ela é injusta, o cristão deve lhe obedecer, a fim de manter a consciência limpa. Mas quando essas leis são injustas e prejudicam a nação, e principalmente quando essas autoridades vão contra valores e posicionamentos bíblicos, o cristão tem o dever de protestar. E isso ocorreu tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, inclusive na vida de Paulo. Paulo passou por isso 2 vezes. A primeira vez foi na cidade de Filipos, quando ele percebeu que ele ia sofrer um castigo sem o julgamento adequado. Paulo era cidadão romano e também judeu. Então ele não podia receber um castigo sem o devido processo legal. Ele percebe em Filipos que estavam dando um jeito de castigá-lo sem esse processo legal. Então Paulo, ele recorre ao seu direito e protesta. A outra vez foi quando ele vai a Jerusalém e ali os judeus o pegam e determinam matá-lo, e Paulo, novamente, em protesto, apela para César. E é onde ele fica em Roma. No Antigo Testamento, em Êxodos 1:17, as parteiras desobedeceram uma ordem direta de Faraó, de matar os bebês que nasciam do povo hebreu. Também Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram diante da ordem de adoração quando as trombetas fossem tocadas. E ainda digo, Sadraque, Mesaque e Abdenego ainda foram mais ousados, porque falaram na cara de Nabucodonosor, falaram, meu Deus vai te livrar, mas eu não vou adorar você. E era uma ordem. Não muito distante disso, Daniel foi jogado numa cova de leões, justamente por desobedecer uma ordem direta de não orar a Deus. É lógico, irmãos, que em uma democracia, a própria Constituição, diga aí os advogados, nos permite o direito de protestar.
de forma pacífica e organizada. Contra o que está errado em nossa nação, você pode protestar de forma pacífica e organizada. Obviamente que no tempo de Paulo não era assim, o imperador mandava e acabou. Quando Nero disse que os judeus são os culpados de ter, a igreja, os cristãos eram culpados de ter colocado fogo em Roma, não se instaurou uma CPI. Não se levantou uma comissão de ética e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma CPI para ver realmente quem é o culpado dessa bagunça? Vamos ver? Não, Nero falou que é, manda matar e vai morrer. Paulo foi o primeiro. Paulo foi o primeiro a morrer. Não houve sequer uma comissão para falar, vamos apurar aqui, né, onde foi comprada esse fósforo, essa gasolina, o que foi usado aqui para queimar. Não houve isso, não houve. No Império, o imperador mandava e ponto final, mas você está em uma democracia, aí é diferente. Algumas coisas práticas, irmãos, sobre as autoridades instituídas por Deus, eu de coração gostaria que você prestasse atenção nisso. As nossas autoridades são escolhidas por Deus, ao contrário de Paulo, que vivia em um sistema imperialista, nós vivemos em uma democracia, onde o poder, a palavra democracia, emana o poder do povo. Do povo vem o poder. E nós que escolhemos os nossos governantes, correto? Errado. Como assim, Silvano, errado? A revista Exame, em pesquisa do ano de 2018, um pouco para trás, revelou que 79% dos brasileiros não se lembra em quem votou para ocupar um lugar de autoridade governamental no Congresso Federal. 79% de nós não lembra o nome do deputado federal que votou. Sequer do senador. Irmãos, isso é muito sério. Apenas 15% afirmam que acompanham o desempenho do parlamentar que ele ajudou a eleger. 15%. Isso na eleição de 2014. Ou seja, na eleição de 2018, para você ter uma ideia, uma população quase do tamanho de Portugal sequer foi votar. 11 milhões de pessoas. E 11 milhões de pessoas anularam o voto. Deixa eu corrigir essa informação. Uma população do tamanho de Portugal anulou o voto. 11 milhões de pessoas. Você achou muito? 30 milhões sequer apareceram para votar. 30 milhões. Independentemente do resultado das eleições, qual é a nossa responsabilidade como cidadãos? Reclamamos da nossa liderança constantemente, independente de quem ocupa a cadeira de chefe da nação. Não interessa, a gente vai reclamar. Tenha certeza. Junto com a faixa de presidente, vem aí 220 milhões de reclamadores. Virá. Temos uma síndrome que em algum momento místico, transcendental, alguém vai se levantar e colocar o nosso país no trilho. Sem que nós mesmos não façamos esforços nenhum. E aqui vale uma consideração. Nós somos conhecidos no mundo inteiro por um povo acolhedor. Os irmãos que têm parentes no exterior sabem. Quando eles sabem que você é brasileiro, falam, nossa, futebol, churrasco, vocês são acolhedores, povo pacífico, alegre. Entre tantos elogios que as outras nações nos fazem, em contrapartida existe uma expressão que é o nosso calcanhar de Aquiles. O tal do termo jeitinho brasileiro. O mundo inteiro olha para nós e vê um malandro. Quer ganhar vantagem em tudo. Dá um jeitinho em tudo, bom de lábia. E novamente, como diz os adolescentes, que moleque liso. Moleque é liso. Um verdadeiro Zé Carioca. Nós queremos um país melhor, irmãos. Mas continuamos a buscar meios de burlar as leis impostas. De coisas básicas como beber e não dirigir. Irmãos, recentemente alguns acidentes de trânsito por pessoas com sinais de embriaguez impactou a nação. E o que é mais interessante, muitas vezes você está assistindo essas notícias sentado no barzinho com um copo na mão. A gente tem uma impressão de que conosco não vai acontecer. Eu consigo chegar em casa. Eu não. Acontece com o outro, comigo não. Coisas básicas, irmão, muito básicas. Nós ficamos indignados com quem estaciona em vaga de cadeirante ou de idoso, no shopping. Tira o crente, tira o espírito de nós. Quando você vê a vaga lá, está bonito na vaga, e o cadeirante esperando.
com festas clandestinas lotadas em meio a uma pandemia. Pessoas que deram um jeitinho de furar a fila da vacinação. Leis básicas, como o limite de velocidade de uma rodovia. Transitar em um corredor exclusivo para ônibus. Está apertado, né? Então, vamos lá. Em São Paulo existe um efeito que nós chamávamos, no metrô de São Paulo, nós chamávamos de o efeito grávida. Era muito básico, muito simples. Era uma grávida entrar no metrô, todo mundo dormia. Apesar de você estar sentado no lugar dela. E ela ia, 6, 7 estações de pé, porque o bonito dormiu. Era efeito grávida. Ela saía, voltava. Todo mundo voltava a conversar. A vida voltava. A gente chamava isso de efeito grávida. Novamente, meus amados, nós queremos um país melhor. E um país melhor começa comigo. Levando a sério quem vai ocupar os lugares de honra e governar sobre minha nação. Começa comigo. Devemos ler, analisar quais são os planos de governo de cada candidato e, principalmente, precisamos fiscalizar quem eu coloquei lá. Preciso me envolver com a política? Sim, precisa sim, e deve. Mas o que você não deve, meu irmão, é cobrar seus irmãos que votam diferente de você. Isso você não deve. Sem antes cobrar quem você colocou lá no governo. Eu acho interessante, tem irmãos que ele cobra mesmo, porque o outro vota diferente, com uma volúpia, com uma força, mas ele não sabe nem o nome do deputado que ele colocou lá. Mas quem você deveria estar cobrando é o deputado, é o senador. Enfim, hoje nós perdemos muito mais tempo tentando convencer quem você não vai convencer a mudar de opinião partidária, ao invés de realmente fiscalizar e cobrar quem colocamos no poder. Até porque a maioria de nós não sabe bem quem cobrar. Você tem esse direito. Você tem essa responsabilidade de ser um cidadão de bem, que cumpre as leis, que ora pelos seus governantes superiores, mesmo que ele seja a pessoa que você não queria no poder. E o que é curioso é que Paulo coloca esse assunto de Estado entre duas partes que falam de amor incondicional. Olha que coisa interessante. E logo na sequência, Paulo quer falar das leis, e ele diz que Paulo trata do nosso relacionamento com a lei. Se você ama e se submete ao Estado, não é algo difícil, pois quem ama incondicionalmente cumpre a lei. Uma nação melhor se faz com cidadãos melhores, e isso ocorre quando a minha consciência é transformada e renovada com os meus relacionamentos firmes em amor, pois quem ama cumpre a lei. Dessa forma, a vontade de Deus será cumprida aqui na terra. E agora eu gostaria de analisar com você como somos cidadãos dos céus, como no céu. Paulo escreve no capítulo 13, no versículo 11, que diz: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Há um termo teológico chamado já e ainda não. De início ele parece uma contradição, mas a grande verdade é que ele quer mostrar uma realidade que nós já possuímos a salvação, que é em Cristo Jesus, você já tem essa salvação, mas ainda estamos envolvidos com as coisas desse mundo. Somos a igreja militante, a igreja que luta, que chora, que busca, que constantemente busca a presença do Senhor e o conforto do Deus Pai. Um dia nós seremos a igreja triunfante, que descansa nos braços do Pai, onde não há mais choro, lutas e nem desconforto. Como cidadão dos céus, Paulo lembra que está próximo o nosso destino. À primeira vista parece que Paulo novamente está se desconectando dos assuntos, mas ele não está. Ainda está falando também de autoridades constituídas por Deus. O que Paulo está dizendo é que mesmo que nós precisamos acordar para aquilo que nos ilude, irmãos. Nossa confiança não pode estar em homens, nem em partidos. Sim, novamente, nós devemos nos envolver com a política? Sim, mas se isso significa perder o respeito com os nossos irmãos, então nós estamos dormindo. Romanos 12, 18 diz, pastor Neidi pregou isso, se possível, quando depender de vocês, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É uma grande verdade que muitas coisas nos indignam. Mas se o que vou postar, se o que fere o meu irmão, se o que eu vou falar, o que eu vou postar na internet, então, por amor, eu devo recuar. Eu devo me conter.
porque meu irmão é mais importante do que lacrar na internet. Eu me lembro que certa feita um adolescente, ele fez um comentário extremamente danoso. E eu me senti muito ofendido. E na segunda-feira, quando eu olhei aquilo no Facebook, eu escrevi um texto, eu acho que eu usei tudo que eu sabia do seminário em teologia, em soteriologia, em Bíblia. Eu acho que eu fiz um sermão, não 4 páginas, 10 páginas. Sabe aquele texto que não acaba nunca mais? E eu escrevi aquilo para aquele adolescente. E quando eu fui apertar o Enter para postar, algo falou claramente no meu coração. E falou assim, é dessa forma? É assim que você vai fazer? Lê de novo o que você escreveu. E eu li, e o Espírito Santo de Deus falou para mim, onde está o amor aí que você escreveu? Onde está a consideração com o seu irmão? O dedo tremeu e em vez do Enter eu apertei o Delete. Fiquei calado. Não sofreu dano. Não se passou uma semana, aquele adolescente me procurou em lágrimas, pedindo perdão, dizendo que estava confuso. Nós tivemos uma larga conversa. Hoje nós somos extremamente próximos. Imagine se eu tivesse postado o que eu tinha escrito. Eu não estava errado, mas eu o mataria, mesmo estando certo. Meu amado irmão, o teu irmão, ele é mais importante do que os likes que você vai receber, do que os compartilhamentos. O teu irmão é mais importante. O apóstolo prossegue, no versículo 12, ele diz, vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. E no início do 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, revestivos do Senhor Jesus. Quando olhamos para a vida de Jesus, meus amados irmãos, nós vemos que toda a vida de Jesus ele esteve envolto de questões de autoridade e submissão. Sim. Jesus se indignou contra as injustiças praticadas pelas autoridades de sua época. Entretanto, em tudo ele se submeteu a elas. E aqui eu quero fazer um adendo a você. Hoje, pela manhã, nós estudamos Mateus 17, 24 a 27. E antes do presbítero Reinaldo dar a aula, eu já tinha colocado na pregação e fechou certinho. Veja você que interessante. Mateus nos conta que certa vez, Jesus ele ficou indignado e irado, mas, contudo, ele se submeteu às autoridades. Mateus 24 diz assim, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro, os cobradores de imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ah, que coisa, né? E Pedro, sem perguntar para Jesus nem nada, já saiu e falou assim, paga! Saiu correndo. E antes que ele entrasse na casa, Jesus já antecipou. Falou, Simão, que te pareces? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu então, dos estranhos, né? Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos, certo? Certo. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o peixe que fisgar, tira-o, e eu abrindo a boca acharás um estáter, uma moeda que pagava os 2 impostos. Toma-o e entrega-lhes por mim e por você. Irmãos, Jesus ficou irado. Nós não gostamos de pagar impostos, isso é a grande verdade. O Brasil tem os irmãos que sabem mais podem me corrigir. Se ele não tem uma das maiores cargas tributárias, ele tem a maior. Se a gente não é o campeão, no pódio a gente está, você pode ter certeza. Se você olhar e falar assim, mas eu não pago imposto, eu recebo menos do que o imposto de renda. Meu amado, você paga na fonte. Você paga sem saber que você paga. Ó, que jogada. Jesus se indignou. Às vezes nós lemos esse texto, nós passamos por cima de algumas coisas. Jesus olhou para Pedro e falou, mas de quem que cobra isso aqui? É dos filhos? Eu sou judeu. Ou é dos estrangeiros? Veja que Jesus ele não está feliz. Jesus está indignado. Mas veja a atitude de Jesus. Para não escandalizarmos, ele se submete às autoridades. Foi sempre assim na vida do nosso Senhor. Em outro momento de sua vida, e isso está no Evangelho de João, no capítulo 18, Jesus ele está em um olival. Veja você que situação. Jesus está em um olival, angustiado. São os últimos minutos da vida dele.
Jesus está no pior momento para se submeter a uma autoridade. Jesus conversava com um pai, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, de tamanho era o estresse que o homem estava passando. E de repente, no meio do escuro, surgem pessoas estranhas, são soldados que vieram buscá-lo para levá-lo diante das autoridades. Espada em punho, cordas para amarrá-lo, como se fosse um criminoso perigoso. Parecia o Lázaro. Foram buscar o homem. Jesus. Ao ver esta cena, Pedro faz um ato de protesto. Afinal, Pedro nunca foi a favor de Jesus se entregar. E isso ele deixa claro lá em Mateus 16, 23, quando ele chama Jesus à parte, depois que Jesus começa a explicar que ele iria morrer. Jesus diz aos discípulos, olha, eu vou subir a cruz, eu vou ser crucificado. Pedro já, vem aqui de canto, chama Jesus de canto, fala, Senhor, tem misericórdia de você. Que baixa autoestima é essa, amigão? Você vai viver muito. Que isso, Jesus? Pedro nunca foi a favor de Jesus se entregar. Veja que coisa interessante. Em seu protesto, Pedro toma a espada de um soldado, corta-lhe a orelha, e aqui você pode ter certeza, ele não mirou na orelha desse cara. Foi na cabeça. É que Pedro errou. Se ele tivesse acertado, Jesus tinha que pôr a cabeça do cara no lugar, não a orelha. A verdade é essa, Pedro mirou na cabeça do soldado. Ele errou, acertou a orelha e arrancou a orelha do homem. E agora Jesus se submete às autoridades, olha aí, repreende Pedro, cura o soldado e vai preso como um bandido perigoso. Se submeter às autoridades. Diante de Pilatos calado, Jesus novamente se submete às autoridades ao escutar de Pilatos. Olha, amigo, você não sabe que eu tenho autoridade, Pilatos dizendo para Jesus, você não sabia que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Você não está sabendo de quem está conversando com você? Eu sou uma autoridade. Jesus mansamente olha para Pilatos e diz, nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Diante de Pilatos está aquele que veio cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Mesmo quando as autoridades estabelecidas parecem ser totalmente contrárias ao plano de Deus, mas na verdade elas são peças que se encaixam conforme a soberania de Deus. Deus não perde o controle. Nada escapa ao controle do nosso Deus. Jesus, ele é crucificado, cumpre o plano para nos resgatar, e quando ele aparece ressurreto, ele diz uma palavra que ecoa pelos séculos dos séculos e séculos. Mateus 28, 18, Jesus diz assim, Jesus aproximando-lhes falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Para terminar, meus irmãos, não perca o foco da sua vida, da sua comunhão. A autoridade superior está em Jesus Cristo. Eu devo cumprir meu dever como cidadão desta terra, me submeter às autoridades constituídas, orar por nossos governantes. Sim, tenho o direito de protestar dentro das condições estabelecidas por lei. Mas também não posso perder de foco que sou um peregrino aqui e que minha estada final é nos céus, ao lado dos meus irmãos. Um Brasil melhor passa pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um país melhor começa com você entendendo que Cristo Jesus é o Senhor e que toda autoridade está sujeita a esse nome. Oremos, meus irmãos. Pai, bendito seja o teu santo nome, pelas tuas misericórdias, pelas autoridades estabelecidas sobre nós. Bem verdade é, Pai, que muitas vezes nós não conseguimos entender, Pai, como certas autoridades governam e são instituídas, Pai. Mas a grande verdade, ó Pai, é que o Senhor é soberano e os seus planos não fogem ao teu controle. Agora aqui, ó Pai, eu me ponho humildemente na tua presença pedindo, Pai, cura a nossa nação, visita o nosso país, visita o povo brasileiro tão pacífico, um povo tão calmo, batalhador, guerreiro, sofrido.
hoje vivendo desse mal chamado polarização, que tem feito vítimas na igreja, vítimas na sociedade e vítimas na família. Hoje vemos pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pai, por conta da política. Pai, que o Teu Espírito Santo possa quebrar estas barreiras e que possamos entender, ó Pai, que mais importante é sermos o corpo de Cristo e estarmos dentro da Tua vontade. Sim, Pai, dai-nos bons governantes. Sim, Pai, coloque em homens justos, Pai, para governar, para que a justiça seja feita e para que o Teu nome seja glorificado. Nos colocamos nas Tuas mãos pedindo, ó Pai, muda o meu jeito de ver a política, muda o meu jeito de entender como as coisas funcionam e que o Teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado. Pois o povo que se chama pelo Teu nome, se humilha e se prostra, Pai, ouve do céu e sara a nossa terra, ó Pai. É o que nós clamamos nessa noite, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, a sabedoria para votar corretamente. No nome santo de Jesus. Amém.